Nós saudamos a todos com a paz de Cristo. É sempre uma alegria estarmos aqui. Nós estamos na reta final do seminário Profecias para o Tempo do Fim. Mas temos alguns assuntos importantíssimos pela frente ainda. Hoje nós vamos estudar a respeito da igreja verdadeira. A igreja verdadeira, obviamente, tem que estar alicerçada no assim diz o Senhor. E nós vamos, dentro da Bíblia, na aula de hoje, descobrir as características da igreja verdadeira. Placa de igreja não salva ninguém. Mas aqueles que dirigem, aqueles que são motoristas, sabem que uma placa errada pode nos causar algum transtorno. Placa errada pode nos levar para o lugar errado. Uma má sinalização de trânsito, por exemplo, pode fazer com que percamos alguns minutos, que percamos um compromisso, e dependendo do caso, uma má sinalização de trânsito, uma placa errada, pode até fazer com que percamos a própria vida. Então a placa não salva ninguém. A placa da igreja não salva ninguém. Mas a placa pode indicar o caminho. E placa errada leva para o lugar errado. Há a seguinte ideia, mesmo no meio adventista, que há pessoas sinceras em todos os lugares. E nós cremos nisso. Nós cremos que há pessoas sinceras em todos os lugares. Mas cremos também que essas pessoas sinceras, ao serem confrontadas com a verdade, elas tomam uma posição ao lado da mesma. Pessoas sinceras, ao encontrarem a verdade, tomam uma posição ao lado da verdade. Eu quero ler, para início do nosso estudo, dois textos bíblicos. O primeiro encontra-se em Jeremias. Jeremias, o capítulo 21, e eu vou ler aqui o versículo 8. Jeremias 21, o versículo 8. A esse povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Assim dirás a esse povo: eis que ponho diante de vocês, diante de vós, o caminho da vida e o caminho da morte. Então está claro, queridos, que nem todo caminho leva para a vida. Há caminho para a vida e há caminho para a morte. Há caminho que leva para a vida eterna e há caminho que leva para a morte eterna. Há caminhos de Deus, ou caminho de Deus, e o caminho do inimigo. Há o caminho pelo qual trilham as ovelhas e há o caminho dos bodes. Há o caminho do trigo e o caminho do joio. O caminho pelo qual andou Abel e o caminho pelo qual trilhou Caim. O caminho daqueles que vão receber o selo do Deus vivo e o caminho daqueles que vão receber a marca da besta. O caminho da salvação e o caminho da perdição. Nós muitas vezes entendemos ou pensamos que é muito complicado receber a vida eterna, que é muito complicado andar pelos caminhos de Deus, ou pelo caminho que leva em direção à vida eterna. Alguns até citam a frase de Jesus. O próprio Senhor Jesus disse que o caminho para a salvação é estreito, e são poucos os que entram por ele, ou que andam por ele. E o caminho para a perdição é largo, e a maioria vai por ele. Queridos, eu tenho um ponto de vista. Eu creio que o caminho para a vida eterna é estreito. Não é porque ele seja mais difícil, não. Ele é mais estreito porque a maioria não quer ir para o céu mesmo. A maioria não quer receber a vida eterna mesmo. Então, acho que para não gastarem muito em pavimentação, fizeram a estrada mais estreitinha mesmo, porque a maioria não quer ir para lá. E o caminho para a perdição é muito mais largo, porque a maioria quer ir para a perdição. Não é que é mais difícil ser salvo, é mais fácil perder-se. Ah, pastor, o senhor está indo contra a palavra de Deus? É lógico que não.
O caminho para a salvação é estreito, porque a minoria quer andar por ele. E o caminho para a perdição é largo, porque a maioria quer se perder. Vou dar alguns exemplos aqui. É mais fácil servir a Deus ou servir o mundo? Quem cobra mais? Jesus ou o mundo? Pergunto. A cor da sua pele pesa lá fora ou não? E não venho com hipocrisia dizer que não há racismo nesse país, que não há racismo no Brasil. Os meus irmãos negros e pardos me respondam. A cor da sua pele pesa no mundo ou não? E para Jesus? Não. Se você é branco, negro, amarelo ou vermelho, tanto faz. A sua conta bancária pesa lá no mundão ou não? É importante lá fora ou não? Para algumas igrejas também é importante. Mas para Jesus, quanto você tem no banco? Interessa? Não. O seu grau de escolaridade lá no mundão é importante ou não? Sim. E para Jesus? Não. A grife da sua roupa pesa lá fora ou não? Sim. E para Jesus? Não tem a menor importância. A sua aparência física é importante no mundo que nos cerca? E para Jesus importa se você é feio ou bonito? Mesmo porque essa questão de feio ou bonito é muito relativo, não é? Quem ama o feio, bonito lhe parece, dizem por aí, não é? Mas para Jesus, importa se você é feio ou bonito? Não. A marca do seu automóvel pesa lá fora ou não? Pesa. E para Jesus, não. Então entendam, queridos, é muito mais difícil agradar o mundo do que agradar Jesus. Vejam, por exemplo, as academias lotadas por aí. Pessoas fazendo exercício físico, horas a fio ali. Eu não sou contra esse tipo de exercício, esse tipo de esporte. Mas eu entendo que a maioria das pessoas que busca, por exemplo, fazer modelagem física, como o próprio nome já diz, procura esse tipo de exercício, não para ter uma melhor saúde física, não é, uma melhor qualidade de vida, buscam esse tipo de exercício para ter um corpo, para agradar mais o mundo. E as academias estão lotadas de pessoas ali, em frente ao espelho, levantando peso. Eu acho interessante, pagam para levantar peso, pagam para trabalhar, pagam para levantar peso. Vou até ter um dito para alguns jovens por aí, olha, quer ficar fortão? Vai trabalhar no Porto de Santos, vai carregar aqueles sacos de 60 quilos nas costas, pega um de cada lado, 120 quilos, vai ficar bem forte e vai ganhar um trocado ainda. Mas notem, as pessoas pagam para levantar peso. A cor do seu automóvel, por exemplo. Quando você vai comprar um carro, você escolhe a cor? Sim ou não? Mas para quê? Você vai dentro do carro? Pouco importa a cor, se ele é prata, se ele é preto, se ele é cor de rosa, se é amarelo, se é cor de abóbora. Você vai dentro do carro, você deveria se preocupar se o carro é econômico, se é seguro, se é confortável. Agora, nós normalmente escolhemos a cor do automóvel mais para agradar os outros do que a nós mesmos. Muitas vezes, quando escolhemos um corte de cabelo ou uma roupa, o fazemos mais para agradar as pessoas que nos cercam do que a nós mesmos. E se nós pararmos para pensar um pouquinho, nós vamos chegar à conclusão que muitas decisões que tomamos no dia a dia, o fazemos mais para agradar o mundo e as pessoas que nos cercam do que a nós mesmos. E eu poderia avançar muito, né, nesse discurso ou nessas ilustrações. Mas é fato, queridos, que é muito mais difícil servir o mundo. Para o Senhor Jesus Cristo, só interessa se você o ama ou não, se você o aceitou como Salvador ou não. Tanto é verdade que a Bíblia afirma que até os loucos encontram o caminho da salvação. Tem que ser pior do que louco para não encontrar o caminho para a vida eterna. Até os loucos encontram o caminho da salvação. Um outro texto, vou ler aqui Provérbios
16, o versículo 25. Provérbios 16, o versículo 25. Há caminho que parece correto ao homem, ou que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Há caminhos que parecem corretos, que parecem direitos ao homem, mas ao final são caminhos de morte. Então vejam bem, uma pessoa que está andando no caminho, que ela pensa que é correto, é uma pessoa sincera ou não? Sim. Uma pessoa que está sinceramente andando no caminho que parece correto, no final vai receber a vida ou a morte? Diz o texto que vai receber a morte. Há caminhos que parecem corretos ao homem, mas ao final são caminhos de morte. Então não adianta você ser muito sincero no erro. Sinceridade no erro não leva a lugar nenhum a não ser a morte e a perdição eterna. Senhor, em teu nome não expulsamos demônios. Senhor, em teu nome não operamos vários sinais. Senhor, em teu nome não pregamos, não falamos. Qual é a resposta de Jesus, queridos? Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sinceridade no erro não leva a lugar nenhum a não ser a morte e a perdição eterna. Vejam bem, queridos, se o Senhor Jesus salvasse na ignorância, e muitos estão pensando no texto bíblico, Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Mas será que Deus salva na ignorância? Ora, se Deus salvasse na ignorância, a troco do que o Senhor Jesus mandou os discípulos, e entendo que é uma ordem para todos nós hoje também, como discípulos de Jesus, a troco do que o Senhor Jesus em Mateus 28, versículos 19 e 20, mandou os discípulos irem, fazerem discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado ou tenho ensinado. O Senhor Jesus mandou os discípulos saírem para pregar toda a verdade. Agora vamos imaginar, vejamos se o meu raciocínio é correto ou não. E há pessoas que estão me ouvindo, mesmo na igreja adventista, que podem discordar dessa minha linha de raciocínio, e eu respeito o que você pensa, ou o modo de você pensar. Mas vejam só, há 100 pessoas que não conhecem a verdade, mas são sinceras. Ora, dentro do ponto de vista popular, então, essas 100 pessoas estão salvas ou perdidas? Estão salvas. Só que o Senhor Jesus mandou pregar o evangelho a todo mundo. Aí eu chego para essas 100 pessoas e prego toda a verdade, e só 10 pessoas aceitam. Então, onde nós tínhamos 100 pessoas teoricamente salvas, nós temos 90 perdidas agora. Então, se Deus salva na ignorância, é melhor não pregar, melhor não ensinar nada. Mas Jesus disse: ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Sinceridade no erro não leva a lugar nenhum a não ser a morte e a perdição eterna. Eu estava em São José dos Campos há algum tempo atrás, e numa rotatória próxima à casa onde eu morava, eu parei no semáforo, e ao meu lado parou outro automóvel. O senhor abaixou o vidro, quis se comunicar comigo, eu abaixei o meu vidro também, e ele me perguntou o seguinte: olha, eu estou indo para a Vila Industrial, estou no caminho certo? Ele disse: não, o senhor tem que fazer a rotatória e ir para outra direção. Só que em São José dos Campos tem Parque Industrial, Parque das Indústrias, Vila Industrial. Eu me confundi na hora. Na verdade, a pessoa estava indo na direção correta, e eu dei uma informação equivocada. Não fiz por maldade, por um lapso de memória. Eu confundi parques e vilas ali, mais ou menos com o mesmo nome, e dei uma informação totalmente equivocada para aquele senhor que estava no caminho certo, mas recebeu uma informação errada, confiou na minha palavra e tomou o rumo totalmente contrário. Depois de uns 500 ou 1000 metros que eu havia avançado
Eu pensei, mas olha, falei bobagem. O homem estava certo. Até tentei retornar para alcançar aquele indivíduo, mas não foi possível. Não sei se ele perdeu algum compromisso. Não sei se chegou atrasado ao seu encontro. Com certeza ficou com muita raiva, né? E deve até ter imaginado que eu fui desonesto com a sua pessoa. O fato é que eu sinceramente dei uma informação que errada. Então vejam, se nós recebemos uma informação dada por alguém e essa informação está errada, a pessoa pode ter mentido para nós, ou não, a pessoa sinceramente deu a informação que estava na mente dela, mas era uma informação errada. E se eu aceitar essa informação, eu posso ser muito sincero, mas não vou chegar o quê? No lugar certo e na hora certa. Eu estou em São Paulo e quero ir para o litoral sul. Tenho um compromisso em Santos. Vamos imaginar que eu estou no bairro de Ipiranga, muito próximo às saídas ali, não é? A Anchieta, a Imigrantes. Mas vamos imaginar que eu não saiba o caminho. É lógico que eu sei, mas vamos imaginar que eu não sei o caminho. Estou no bairro de Ipiranga. E pergunto para alguém, olha, eu quero ir para Santos. São 12 horas e eu tenho um compromisso às 14 horas. E alguém me diz, olha, você precisa pegar essa avenida aqui até o fim. Pega a Avenida do Estado. Vai até a Marginal Tietê. Na Marginal Tietê você entra à esquerda. Aí você vai andar alguns quilômetros e vai pegar a rodovia Castelo Branco. E vai até o fim de Castelo Branco. A pessoa, por ignorância ou por maldade, me deu uma informação totalmente errada. Ora, são 12 horas. O meu compromisso é às 14. Estou no bairro de Ipiranga. Se não pegar um trânsito muito ruim, eu chegaria em Santos em 40 minutos. 45 no máximo. Só que eu recebi uma informação errada e às 14 horas passou a placa de Sorocaba, e eu estou indo embora para Castelo Branco. Aí eu percebo que estou no lugar errado. Aí eu pego o telefone e ligo para a pessoa que me esperava às 14 horas. Digo, olha, eu infelizmente recebi uma informação errada, eu estou completamente num caminho, sabe, totalmente diferente. Não vou chegar aí nem em 3 horas mais. Eu sinceramente estava o quê? Num caminho que eu achava que era o caminho correto. Vou chegar em Santos, queridos, pelo Castelo Branco? Não. Vocês conseguiram entender a minha linha de raciocínio? Sinceridade no erro não leva a lugar nenhum, a não ser a morte e a perdição eterna. Ora, se as pessoas que estão em Babilônia, nessa confusão religiosa que há por aí, pessoas sinceras, eu creio que a maioria dos salvos ainda está em Babilônia. Mas se eles estão salvos lá, a troco do quê? No Apocalipse, ao alto clamor, sai dela, povo meu. Porque há um clamor para as pessoas sinceras saírem das falsas igrejas, das falsas religiões. Porque sinceridade no erro não leva a lugar nenhum, a não ser a morte e a perdição eterna. Vamos ler alguns versículos no Evangelho segundo João. João 8, versículo 30. Vamos descobrir na Bíblia, queridos, o que é a verdade. João 8, o versículo 30. É um versículo que todo mundo cita em qualquer igreja. Mas vamos seguir aqui a linha de raciocínio. João 8, versículo 32. João 8, 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso aí é placa de igreja por aí. Alguns decoram o interior da igreja com essa frase. Conhecereis a verdade vos libertará. Em várias placas de igreja por aí essa frase. Conhecereis a verdade vos libertará. E todo mundo diz que tem a verdade. Agora, abram a Bíblia. Em João 18, 38. João 18, 38. Há uma questão aqui
uma questão filosófica ou teológica levantada por Pôncio Pilatos. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? Então vejam, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o povo diz amém. Mas há uma questão, queridos, a ser respondida. Mas o que é a verdade? Olha, depois que eu encontrei a verdade, minha vida mudou. Mas você encontrou a verdade mesmo? Tem certeza? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que é a verdade? Como é que nós vamos conhecer a verdade? A Bíblia explica. João 7:17. João 7:17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Queridos, para nós conhecermos a verdade, nós precisamos conhecer doutrina. E infelizmente, uma grande parte das igrejas por aí, e são mais de 36 mil placas diferentes nesse país, o Brasil é o segundo país no mundo em número de religiões e seitas. Nós só perdemos para os Estados Unidos da América do Norte. São mais de 36 mil igrejas chamadas cristãs aqui no Brasil. Só na linha do cristianismo, são mais de 36 mil igrejas diferentes. E vejam só, segundo dados já antigos, só na linha pentecostal surgem 8 novas igrejas por semana. Mais de uma por dia. Só na linha pentecostal. Aliás, é um bom negócio abrir igreja hoje, né? É um bom negócio. E infelizmente, religião tornou-se um negócio para muitas pessoas por aí. E muitos, ditos sinceros, são enganados. Agora, para não ser enganado, eu preciso conhecer a verdade. Mas o que é a verdade? O Senhor Jesus disse que para conhecer a verdade, eu preciso conhecer a doutrina. João 5, o versículo 39. Já explicamos numa outra aula o contexto de João 5, 39. O Senhor Jesus não está nesse versículo mandando os judeus lerem a Bíblia. Não está exortando os judeus a estudarem a palavra de Deus. Há, na verdade, uma crítica aqui. João 5, versículo 39, que muitos sabem de cor e salteado. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então vejam, o Senhor Jesus disse, olha, vocês estudam tanto a Bíblia, porque vocês entendem que na Bíblia vão encontrar a vida eterna, mas é a meu respeito que a Bíblia fala. Então no caso aqui dos judeus, no contexto aqui de João 5,39, o Senhor Jesus fez uma crítica aos judeus. Olha, vocês questionam a minha pessoa, questionam quem eu sou, estudam tanto a Bíblia e não descobriram que é a meu respeito que ela fala. Agora vejam, há uma lição importante aqui. Embora Jesus não esteja mandando ler a Bíblia, Jesus não está exortando aqui, não é um imperativo, examinai as Escrituras. Jesus diz, examinais as Escrituras. Aliás, já citei numa outra aula também, quando Jesus disse examinais as Escrituras, ele se referia ao quê? Hoje podemos entender que é toda a Bíblia. Mas quando Jesus proferiu essas palavras, só existia o Antigo Testamento. Então, na verdade, o que ele estava dizendo aqui era a respeito do Antigo Testamento. Olha, estudam tanto a Bíblia, a única Bíblia que existia era o Antigo Testamento. E é a meu respeito que ela fala. Mas para nós, queridos, é uma lição importante. Os judeus estudavam a Bíblia procurando encontrar nela a vida eterna. E na verdade, queridos, na palavra de Deus, nós encontramos a vida eterna. Nas Escrituras Sagradas. As pessoas até podem estudar a Bíblia, mas se não forem dirigidas pela pessoa do Espírito Santo, podem ler e não enxergar a verdade. E aqui está o outro passo, que é João 16, o versículo 13. João 16, o versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade.
toda a verdade, não apenas algumas verdades. Queridos, o cristianismo surgiu pregando todas as verdades. Só que ao longo da história, a igreja cristã se corrompeu, misturou paganismo com cristianismo. E o Senhor Deus então incitou o movimento de reforma. E esse movimento de reforma deveria ter restaurado todas as verdades, mas infelizmente falharam. O movimento de reforma ressuscitou algumas verdades, mas os reformistas foram chamados para restaurarem toda a verdade, mas infelizmente falharam. Então, Deus suscitou um povo e deu uma ordem para esse povo: pregar toda a verdade. E nós queremos que nós cumprimos esse papel como igreja, o papel de pregar toda a verdade, não apenas algumas verdades, e não apenas algumas coisas de interesse pessoal, mas toda a verdade bíblica. Queridos, se o nosso objetivo fosse fazer proselitismo, lotar a igreja e aumentar o dízimo, nós venderíamos uma religião bem baratinha, como há por aí. Devolve o dízimo, as ofertas, não é? Faz isso, faz aquilo, 2, 3 pontos ali, mais nada. A bem da verdade, queridos, o discurso da igreja adventista do sétimo dia não é um discurso popular. Não é um discurso para o povão, para a maioria, não. É um discurso só para os verdadeiros cristãos. É um discurso só para os sinceros. E nós temos plena convicção de que a maioria das pessoas que ouvem o discurso não aceitam. Agora, nós pregamos não para agradar as pessoas, não para aumentar o número de membros da igreja adventista. Nós pregamos com um único objetivo: restaurar as verdades bíblicas e mostrar para o mundo que o Senhor Jesus brevemente voltará a esse planeta, e que para as pessoas estarem preparadas, tem que abraçar todas as verdades. E não é o que você acha: eu acho que é assim, eu acho que é. Então, não adianta esse tipo de argumento. No dia de juízo, você vai dizer o que para o Senhor? Senhor, eu achava que era assim. Mas, queridos, todas as pessoas que têm a Bíblia em casa não terão desculpa no dia do juízo. Eu não sabia que era para guardar o sábado, mas 400 versículos mandam guardar a lei o sábado. Você não sabia por quê? Na última aula eu mostrei texto no Antigo e a maioria o que texto no Novo Testamento, que falam a respeito da guarda do sábado. Então vejam só: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que é a verdade? Bom, para conhecer a verdade, eu preciso, dirigido pela pessoa do Espírito Santo, estudar a Bíblia e entender as doutrinas. Entenderam o raciocínio? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas o que é a verdade? Bom, para conhecer a verdade, eu preciso conhecer a doutrina. Que doutrina? A doutrina bíblica. A doutrina da Bíblia, guiado pela pessoa do Espírito Santo. Agora vejam: o camarada bebia, fumava, batia na mulher, não parava em emprego nenhum, usava drogas, batia nos filhos. Um dia ele passou na porta de uma igreja, não importa qual seja a placa dessa igreja, qualquer igreja. Ele entrou nessa igreja e ouviu a frase: o Senhor Jesus é o único Senhor. Só Jesus Cristo é o Senhor. Ouviu essa frase? Em qualquer igreja, não importa a placa, ele aceitou a Jesus como Salvador e Senhor. Abandonou as drogas, não bate mais na mulher, não agride os filhos, deixou álcool, cigarro, conseguiu um bom emprego. Pergunto: quem foi que colocou essa pessoa dentro dessa igreja? Não importa qual seja a placa, não interessa a placa. Quem foi que guiou essa pessoa até aquela igreja, queridos? Foi o Espírito Santo de Deus. A pessoa passou por ali, viu a placa, o Espírito Santo aproveitou a oportunidade e empurrou o indivíduo para dentro. Não importa qual seja a placa da igreja. Só, queridos, que o Espírito Santo vai continuar trabalhando na mente daquela pessoa, até essa pessoa encontrar toda a verdade. Vocês conseguem entender?
O conhecimento da verdade é progressivo. Por isso que eu tenho certeza absoluta que há verdadeiros cristãos em todas as denominações. Só que esses verdadeiros cristãos, quanto mais luz eles recebem, quanto mais estudam a palavra de Deus, quanto mais discernimento espiritual eles têm, maior o compromisso, maior a responsabilidade. E os verdadeiros cristãos, dirigidos pela pessoa do Espírito Santo, vão conhecer toda a verdade. Então vamos, queridos, ungidos pela pessoa do Espírito Santo, com discernimento espiritual, dentro da doutrina bíblica, descobrir o que é a verdade. O que é a verdade? Vamos ver. Salmo 31, versículo 5. Salmo 31 e o versículo 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Então, queridos, o Senhor Deus é a verdade. A igreja verdadeira precisa crer que Deus o Pai é a verdade. Se alguma igreja não crê que Deus o Pai é verdade, não pode ser igreja verdadeira. João 14, versículo 6. João 14 e o versículo 6. Quarto evangelho, João 14, o versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu vi algum tempo atrás, ali já vi várias vezes, camisetas com a seguinte frase: Jesus é vida. Já vi adesivos em automóveis por aí: Jesus é vida. Essa frase teologicamente está errada. Jesus não é vida, queridos. Jesus é a vida. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. O artigo faz toda a diferença. Vejam só. Eu também tenho vida. Lógico, eu creio que Jesus é a fonte da vida. Mas eu estou vivo aqui. Passarinho também é vida. Peixinho é vida. Tartaruga é vida. Jesus é a vida. Ele é a fonte da vida. Nós podemos mostrar o caminho correto? Podemos. Nós somos o caminho? Não, Jesus é o caminho. Eu posso ser uma pessoa verdadeira? Sim. Eu posso ser a verdade? Não. Jesus é a verdade. Então vejam, a igreja verdadeira precisa crer que o Senhor Jesus é a verdade. Em uma das aulas, se não me engano a terceira aula que apresentamos aqui no seminário, falamos sobre a Trindade. E mostramos claramente que o Senhor Jesus é Deus. Se uma igreja não tem Jesus como a fonte da verdade, se uma igreja não crê que Jesus é Deus, coeterno com o Pai, não pode ser igreja verdadeira. A igreja verdadeira tem que ter Deus o Pai como a verdade e Deus o Filho como a verdade. João, o mesmo capítulo. O capítulo 14, versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. A igreja verdadeira precisa obrigatoriamente crer na pessoa do Espírito Santo, como já explicamos também numa outra aula. O Espírito Santo é a verdade, e além disso é Ele que nos conduz a toda a verdade. Ele que nos dá o discernimento para entendermos toda a verdade. Então a igreja verdadeira precisa ter Deus o Pai como a fonte da verdade, Deus o Filho como a fonte da verdade e Deus o Espírito Santo como a fonte da verdade. E obviamente o verdadeiro Espírito Santo, e não a contrafação satânica que há por aí. Quando falamos sobre o dom de línguas aqui, nós mostramos que tem muita gente por aí chamando pomba gira de Espírito Santo. Tem muita gente chamando o demônio de Espírito Santo. Então cuidado para não ser enganado, queridos. A igreja verdadeira tem Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. João 17, 17. João 17, o versículo 17. 17 e 17.
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, queridos, a palavra de Deus é a verdade. Se uma igreja precisa de qualquer outra fonte que não seja a Bíblia para provar as suas doutrinas, não pode ser igreja verdadeira. Ué, mas vocês não creem nos escritos de Ellen White? Bom, nós cremos que Ellen White foi profetisa. Mas vocês que acompanham a série Profecias para o Tempo do Fim, ao vivo aqui em Mirassol, ao vivo pela internet, ou pela Rádio Novo Tempo, ou os que vão assistir depois, né, pelo DVD ou pela própria internet, as palestras, eu pergunto, quantas vezes eu abri algum livro de Ellen White aqui para provar a doutrina adventista? Nunca abri, e nunca o farei. Porque as 28 doutrinas ensinadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia têm a base única e exclusivamente na palavra de Deus. Eu mostro mais de 2.500 versículos bíblicos que dizem que Jesus vai voltar a esse planeta. Por isso que eu sou adventista. Porque mais de 2.500 versículos dizem que Jesus vai voltar a esse planeta. Sou adventista do sétimo dia, porque mais de 400 versículos bíblicos mandam guardar a lei o sábado. Eu creio que o estado do homem na morte é um estado de inconsciência, porque as palavras traduzidas como alma e espírito aparecem mais de 1.600 vezes na Bíblia. E não há um texto na Bíblia que diga que a alma é imortal. Pelo contrário, a alma que pecar essa, morrerá. Queridos, eu tenho um orgulho, pelo menos. E todo orgulho é pecaminoso. Mas se existe um orgulho santo, e não existe nenhum tipo de orgulho santo, todo orgulho é pecaminoso. Mas se é que existe algum tipo de orgulho santo, eu tenho um. Eu tenho orgulho de ser adventista do sétimo dia. Porque nessa igreja aqui, queridos, o sonho do pastor não vale nada. Revelação que ele mantém na hora ali, não é? Que é a possessão demoníaca normalmente, ou é loucura, não é? Aqui não vale nada não, queridos. Não, porque Deus está... Aliás, tem um bocado de igreja por aí agora, aqui em Mirassol, viu, queridos? Que as pessoas estão dando revelação, que elas não devem vir aqui a essa igreja. Engraçado, né? Você tem que descobrir se essa revelação é de Deus ou do capeta, né? Estude a Bíblia e descubra. Eu já vou dizer que é do capeta a revelação. O demônio não quer que você conheça a verdade, quer que você continue na ignorância, porque ele sabe que sinceridade no erro não leva a lugar nenhum, a não ser a morte e a perdição eterna. Eu tenho aqui, irmãos, uma fotocópia de um livro. O texto diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Nós precisamos ter na igreja verdadeira todas as doutrinas alicerçadas só no assim diz o Senhor. Eu tenho aqui a xerox da capa do livro e aqui a xerox de uma página do livro. O livro é o seguinte: ciência e religião, você pode anotar e conferir. Ciência e religião, ensaio de apologia do catolicismo, volume 2, apologia do catolicismo, editora Vozes Limitada, Petrópolis, Rio de Janeiro. O autor desse importante livro é o Monsenhor Doutor Emílio José Salim, vice-reitor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e diretor das Faculdades Católicas de Campinas. Pelo menos ele era o vice-reitor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e diretor das Faculdades Católicas de Campinas quando escreveu o livro. Vejam só, ele não é doutor, ele é Monsenhor Doutor. É um homem que fez faculdade, ele fez pós-graduação, ele fez mestrado, ele fez doutorado. É um profundo conhecedor da palavra de Deus. Vejam o que esse homem diz, na página 14. Monsenhor Doutor, não é? Católico, obviamente. O livro ele escreveu para defender a doutrina católica. Vejam o que ele diz na página 14. Ridícula e embaraçosa seria a situação dos protestantes, leia-se, evangélicos, pentecostais. Ridícula e embaraçosa seria a situação dos protestantes, se devessem eles justificar pelas escrituras toda a sua doutrina. Então esse Monsenhor Doutor está dizendo o seguinte,
que os evangélicos, os pentecostais, os protestantes de modo geral, estão numa situação ridícula e embaraçosa, porque eles não conseguem provar a doutrina das suas igrejas através da Bíblia. Aí ele diz o seguinte: haja vista o só caso da santificação do domingo. Se nós já tivermos somente as Escrituras, o dia do Senhor que deve ser santificado é o sábado, tanto no Velho como no Novo Testamento. E em nenhum lugar da Bíblia consta que esse dia houvesse sido substituído pelo domingo. Não é o pastor Mota falando, é o Monsenhor Dr. Emílio José Salim, vice-reitor da Universidade Católica de São Paulo e diretor das faculdades de Campinas, Faculdades Católicas de Campinas. Se nós já tivermos somente as Escrituras, o dia do Senhor que deve ser santificado é o sábado, tanto no Velho como no Novo Testamento. E em nenhum lugar da Bíblia consta que esse dia houvesse sido substituído pelo domingo. Logo, repitamos com os adventistas do sétimo dia. Se os protestantes se fiam só nas Escrituras, que santifiquem o sábado. Se quiserem celebrar o domingo, é porque reconhece a autoridade da Igreja Católica Romana, porque foi ela quem fez essa mudança. Portanto, abracem essa igreja. Se quiserem ficar só com a Bíblia, sejam adventistas do sétimo dia. Queridos, se você ama a Deus e crê que a Bíblia é a palavra de Deus, e quer viver só de acordo com a palavra de Deus, você só pode ser adventista do sétimo dia. E quem diz isso é o Monsenhor Doutor Emílio José Salim, doutor em teologia pela Igreja Católica Apostólica Romana. Ele diz que a única igreja que tem todas as doutrinas baseadas só na Bíblia é a Igreja Adventista do sétimo dia. E ele mesmo assume que quem mudou do sábado para o domingo foi a Igreja Católica. Estudamos o tema aqui, são doutrinas de homens, e aqueles que abraçam as doutrinas dos homens, né, em vão adoram a Deus. Então a igreja verdadeira precisa ter todas as doutrinas baseadas no assim diz o Senhor. Tem que ter Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo e a Bíblia como única regra de fé e prática. Vou ler o Salmo 119 agora. Salmo 119, é o maior capítulo da Bíblia. Vou ler 2 versículos. A maioria dos versículos do Salmo 119 falam sobre a lei de Deus. Lei, preceito, mandamento, estatuto, são palavras sinônimas. Há poucos versículos bíblicos que não falam sobre a lei e sobre os mandamentos no Salmo 119. Vou ler apenas 2 aqui. Vou ler o versículo 151. Salmo 119, versículo 151. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Vou ler agora o versículo 142 do mesmo capítulo. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade, diz a palavra de Deus. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Então, queridos, a igreja verdadeira precisa estar alicerçada também sobre a lei de Deus, os 10 mandamentos, a lei moral. A igreja verdadeira, obrigatoriamente tem que ter Deus o Pai, como fonte da verdade. Deus o Filho, como a fonte da verdade. Deus o Espírito Santo, como a fonte da verdade. A palavra de Deus, como a única regra de fé e prática. E estudando a palavra de Deus, nós vamos entender que devemos guardar os 10 mandamentos, porque a lei é a própria verdade. Vou ler 3 versículos que eu já li numa outra aula, mas eu quero confirmar aqui a palavra de Deus para aqueles que nos ouvem. 1 João, nota, queridos, é o fim da Bíblia. João foi o último autor da Bíblia. Os próximos 3 versículos que eu vou ler foram escritos, obviamente inspirados por Deus, mas escritos por João. Foi o último autor da Bíblia. O primeiro foi Moisés, o último foi João. Então Cristo já havia morrido, a igreja cristã já havia sido fundamentada, e veja o que diz João,
o último autor bíblico. Em 1 João 2, os versículos 3 e 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Ora, queridos, a pessoa que diz, eu conheço a Deus, por mais sincera que seja, se ela não guarda os mandamentos, ela é mentirosa, e nela não está a verdade. Eu creio que não estou adulterando o texto bíblico, se aplicar o texto para as igrejas por aí, inclusive para a nossa. Ora, se uma igreja diz que conhece a Deus, se alguma igreja diz que a igreja é verdadeira, se alguma igreja diz que prega a verdade, e não guarda os 10 mandamentos, essa igreja é mentirosa, e nela não está a verdade. Aí vem o alto clamor, né, da pessoa do Espírito Santo. Sai dela, povo meu, saia da mentira, do engano, da falsidade, e abracem toda a verdade. Vou ler Apocalipse, o último livro da Bíblia. Provavelmente não foi o último a ser escrito. Também não vou entrar no mérito da questão. Uns dizem que foi o Evangelho segundo João, outros dizem que foi as Epístolas, alguns poucos afirmam que foi o Apocalipse. Provavelmente não foi o Apocalipse. O João foi o último autor. Ele escreveu o Apocalipse, as 3 epístolas, e escreveu o Evangelho. Provavelmente escreveu o Evangelho em último lugar, mas também não importa para nós. O que importa aqui, o Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse 12, o versículo 17. Irou-se o dragão é o diabo. Irou-se o dragão contra a mulher. Interessante, queridos, que a palavra mulher está no singular. O diabo não está irado contra as mulheres. O diabo não está irado contra as igrejas. Mulher em profecia bíblica significa o quê? Simboliza a igreja. O diabo não está irado com as igrejas. O diabo está irado contra uma única igreja. Irou-se o dragão contra uma igreja, contra a mulher no singular. E foi pelejar com os restantes da sua descendência. Uma perseguição aqui, contra uma igreja. E a profecia para o tempo do fim, que está no Apocalipse. Que igreja o demônio quer perseguir? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Como é que isso está se cumprindo aqui em Mirassol? É irmão pentecostal por aí, tendo sonho e visão, e pregando na igreja, para as pessoas não virem a conferência aqui. É o dragão, é o diabo, usando pessoas que o servem, para impedir as pessoas de conhecer a verdade. O diabo está irado contra uma igreja, a que prega os mandamentos de Deus, e tem o que, queridos? O testemunho de Jesus. É só virar a página, Apocalipse 14, versículo 12. João vê os salvos aqui. É profecia para o tempo do fim. São salvos, são os que vão entrar no céu. Olha só, Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos. Então, meu amado irmão, seja qual for a sua denominação, seja qual for a placa de igreja onde você entra todo dia, ou todo final de semana, a Bíblia diz que os santos, que os salvos, são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Os que estão entrando no céu aqui, queridos, os santos que vão receber a vida eterna, são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A igreja verdadeira tem Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, a Bíblia como única regra de fé e prática, e ensina a guardar todos os mandamentos. No passado, eu colocava um quadro assim, na frente da igreja, e começava a escrever o nome das denominações, né? Mas são tantas agora. Colocava o nome das placas de igreja, ia fazendo o discurso e apagando o nome das igrejas. Ia fazendo o discurso, mostrando as características da igreja verdadeira, não é? E ia riscando os nomes. Não farei isso. Você é uma pessoa inteligente. A sua igreja tem Deus o Pai? Tem Deus o Filho como fonte da verdade? Como ser a própria verdade? Tem o discernimento dado pela pessoa do Espírito Santo sem gritaria, como estudamos aqui, quando estudamos sobre o dom de línguas. Quando vimos que gritaria espanta o Espírito Santo e entristece o Espírito Santo.
E o único pecado que Deus não perdoa é quando você entristece o Espírito Santo. Ah, pastor, perdi a palestra. Assista no site www.profeciasdotempodofim.com.br sobre o dom de línguas. Então tem que ter o verdadeiro Espírito Santo. Tem que ter a Bíblia como única regra de fé e prática. E precisa ensinar os 10 mandamentos. Essa é a igreja verdadeira. Vou encerrar a palestra com uma alegoria. Notem, não é a expressão da verdade, é uma parábola moderna. Na Divina Comédia de Dante, o autor, ele representa algumas pessoas entrando no fogo. Já estudamos aqui essa questão do fogo. Entenda, o que eu vou dizer agora não é uma expressão literal da verdade, é apenas uma parábola moderna, baseada na Divina Comédia de Dante. Há uma fila enorme de pessoas entrando no fogo. Satanás está sentado no trono. Não é o diabo que julga, quem julga é Deus. Mas na visão de Dante, o diabo está sentado, uma mesa enorme na frente, e um livro, e ele vai conferir as pessoas que estão entrando no fogo. É você mesmo, pode entrar. Vê o nome, é você mesmo, pode entrar. Quem organiza a fila é Pôncio Pilatos. E por que é Pôncio Pilatos que organiza a fila? Porque nessa fila, queridos, não há prostitutas, não há ladrões, não há homicidas. Nessa fila, só há pessoas honestas, sinceras, bons pais de família, mamães queridas, pessoas honestas que nunca tomaram uma posição ao lado da verdade e ao lado de Jesus. Entenderam? Toda essa cena, queridos, da fila entrando no inferno, do diabo ali, isso é alegoria. Isso é visão de Dante, não é visão bíblica. Por que eu contei essa experiência aqui? Essa ideia de Dante? Porque há uma verdade aqui. A verdade é a seguinte: essa filosofia, não, sabe, a minha religião é a seguinte, eu não faço mal a ninguém. Já ouviram isso? Não, a minha ideia é a seguinte, eu vivo, deixo viver, eu não faço mal a ninguém. É bonito isso, está certo isso. Só que é o seguinte, queridos, eu preciso tomar uma posição ao lado da verdade. Nessa fila de pessoas entrando no fogo, só havia pessoas sinceras, mas que nunca tomaram uma posição ao lado de Cristo Jesus. Vou ler um texto aqui, queridos, para encerrar. Vou ler aqui o livro do Apocalipse. O capítulo 21, o versículo 8. Apocalipse 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, os assassinos, os impuros, feiticeiros, idólatras, os mentirosos, a parte que lhes cabe será no fogo que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vejam, nessa lista seleta de pessoas que vão queimar no fogo, os primeiros da lista são os covardes. Tem aqui os abomináveis, os incrédulos, os assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, todos vão para o fogo. Mas os que encabeçam a lista são os covardes. Os que não tiveram coragem para abraçar a verdade. Esses vão para o fogo no dia do juízo. Ah, mas o que o pastor da minha igreja vai dizer? O que a minha família vai pensar? O que os outros vão dizer? Estou há tanto tempo lá, e agora... Você não tem que se preocupar com o que os outros vão pensar. Você tem que se preocupar com o que Deus vai pensar, queridos, a seu respeito. Tenha coragem para tomar uma posição ao lado da verdade. E eu exorto todos que me ouvem agora. Fiquem só com a palavra de Deus. Estudem só a Bíblia. E vocês vão encontrar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Amado Pai Celestial, sabemos que a Bíblia não traz de maneira explícita o nome da placa da igreja verdadeira. Algumas igrejas por aí, é verdade, pegam algum versículo bíblico e colocam como nome da igreja. Mas o que nós vimos essa noite,
Senhor Deus, na tua palavra, o que nós estudamos são as características da igreja verdadeira. Descobrimos que para conhecermos a verdade, nós precisamos, dirigidos pela pessoa do Espírito Santo, ungidos pela pessoa do Espírito Santo, com discernimento dado pela pessoa do Espírito Santo, estudarmos as Sagradas Escrituras, para conhecermos a doutrina verdadeira. Vimos na tua palavra, que a doutrina verdadeira ensina, que Deus o Pai é verdade, Deus o Filho é verdade, Deus o Espírito Santo é verdade, a Bíblia é a fonte da verdade, e a lei é a própria verdade. Obrigado, Senhor, porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia está alicerçada sobre essas 5 colunas: Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, a Bíblia como única regra de fé e prática, e estamos alicerçados também sobre a lei, que é a própria verdade. Obrigado pelo privilégio que temos de conhecermos a verdade. As pessoas que nos ouvem, Senhor, oramos por elas, pelos que nos assistem, pelos que estão na igreja nesse momento, por aqueles que nos ouvem pela Rádio Novo Tempo, que elas tenham coragem, Senhor, para tomarem uma posição ao lado da verdade, para que tenham sim uma vida melhor hoje, mas acima de tudo, a vida eterna. Toma-nos, Senhor, em teus braços de amor, oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.